Pois bem, item número 107. Então vamos lá. No 107 ele fala assim: se o coeficiente de dilatação volumétrico gama da terebentina contido no recipiente for 100 vezes maior que a do vidro, então calma, o coeficiente gama da terebentina é 100 vezes maior que o coeficiente gama do vidro. Foi isso que ele falou aí. Então, uma variação de temperatura ΔT no volume V da terebentina acarretará em uma dilatação aparente. Opa, leu isso daqui, seu cérebro já tem que buscar alguma coisa. Quer saber se vai dar isso. Primeiro vamos relembrar, revisar. Que história é essa de dilatação aparente? Bom, o negócio é o seguinte. Imagine que eu peguei um recipiente aqui e enchi ele. Não precisa ser o mesmo da figura. Não precisa ser o mesmo da questão. Um recipiente qualquer. E eu enchi ele eu coloquei um certo líquido aqui dentro. Não enchi. Um exemplo diferente. Pois bem, quando eu esquentar esse conjunto ou esfriar ele, nos dois casos esse fenômeno vai acontecer. Porque nos dois casos, se você esquenta, as moléculas passam a vibrar tanto no recipiente quanto no líquido e elas se afastam, resultando num aumento de volume. Agora, se você resfriar, as moléculas tanto no recipiente quanto no líquido vão vibrar menos, resultando numa redução de volume. Então, em ambos os casos, o volume muda. Por isso, nós dizemos que há uma dilatação, que pode ser positiva, no aumento de volume, ou negativa, na redução de volume. Pois bem, só que um detalhe. Como o vidro tem uma estrutura atômica diferente do líquido, eles não dilatam da mesma forma. O líquido, as moléculas estão soltas, né? Na hora que você esquentar, por exemplo, elas têm mais mobilidade para oscilar, enquanto que o vidro não. As moléculas estão juntinhas, é difícil oscilar. Então nós podemos dizer que no vidro a dilatação vai ser menor, vamos falar assim, né? O líquido vai dilatar mais. E é justamente para representar isso que nós temos os coeficientes de dilatação. Nesse caso nós estamos falando que é o alfa, no caso de dilatação linear, uma dimensão só, beta, na dilatação superficial, 2 dimensões, e aqui nós estamos falando do gama, que é a dilatação em 3 dimensões, que é o do volume. Bom, mas nesse meu exemplo, nós poderíamos dizer tranquilamente que o coeficiente de dilatação do líquido seria maior que o coeficiente de dilatação do vidro. O que nós estamos dizendo com essa informação? Que o líquido dilata mais que o vidro. Que se eu esquentar os dois, provavelmente esse líquido vai dilatar mais e vai derramar. Ou não, ele vai só subir, ele vai só aumentar o volume mais do que o recipiente. Se eu continuar esquentando, mais cedo ou mais tarde o líquido vai derramar. Mas tudo bem, voltemos ao nosso exemplo. Poxa, mas vamos supor que você esquentou tudo, e o líquido terminou aqui em cima, ó, bem aqui nesse nível azul. Vamos supor que ele subiu essa partezinha azul aqui. Poxa, isso aqui é o que a gente chama de variação de volume aparente. Como assim? É o que parece que o líquido subiu. Só que não foi só o líquido que dilatou. A vasilha também dilatou. E quando ela dilatou, ela também influenciou no quanto o líquido subiu, não é verdade? Se fosse só o líquido dilatando e a vasilha não mudasse nada, aí nós poderíamos dizer que esse volume do líquido que subiu seria a dilatação real, mas não é. Por isso nós falamos de dilatação aparente, porque o líquido nos engana. O líquido, essa relação do líquido com o vidro nos engana. E aí nós criamos uma relação, né, uma formulazinha para nos ajudar. Como é que eu faço para descobrir essa variação aqui de verdade? Levando em conta o que o vidro também dilatou. Nós escrevemos assim: a variação de volume aparente, muitos livros chamam ela de real. É o quanto realmente dilatou, é o quanto realmente subiu. Então você pode chamar ela de real, que a gente pensa que ela é real. A gente pode chamar ela de aparente, como o pai está fazendo aqui. São só nomenclaturas para a mesma ideia. Bom, mas como é que nós encontramos ela? Nós pegamos o quanto o volume do líquido mudou
Então, só que não é só o líquido, nós temos também o líquido subiu uma quantidade e nós temos o quanto o recipiente também variou. E nós fazemos uma subtração dos dois valores. Por exemplo, perceba que essa fórmula é meio intuitiva. Como assim? Se eu coloquei líquido no recipiente, esquentei os dois, o líquido dilata mais que o recipiente. Vamos supor que o líquido dilatou 1 litro. Estou exagerando muito, claro. Mas o líquido dilatou 1 litro e o recipiente dilatou 500 ml. Quanto que eu vou ver o líquido subir? Né? Se o recipiente aumentou 500, o líquido aumentou 1 menos 500 vai dar 500. Então eu vou ver o líquido subir 500 ml apenas. E eu vou falar, nossa, olha lá, essa é a dilatação aparente. Eu penso que ela é real. Eu penso que o líquido subiu 500 ml. Mas na verdade o líquido subiu 1 litro. Mas como o recipiente aumentou 500, compensou um pouquinho. Bom, então essa fórmula vem desse raciocínio. E aí, abrindo as formulazinhas, vai ficar assim, ó. Vamos colocar do lado de cá. Variação do volume aparente, ou seja, dilatação aparente. A fórmula é volume inicial, V0, vezes o coeficiente do líquido, a terebentina, vezes a variação de temperatura. Essa é a fórmula da variação de volume que nós temos nos corpos. Funciona para qualquer corpo. Menos o recipiente é o volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação do recipiente, que nesse caso é vidro, vezes a variação de temperatura. Bom, eu imagino que você tenha ficado tentado em fazer essa substituição que ele deu aqui, ó. Você pegar esse valor que ele deu e substituir bem aqui, ó. Só que aí você estaria cometendo um erro, porque se você voltar lá no enunciado do item, você pode perceber que ele chamou o coeficiente da terebentina de gama. Então ele quer que nós façamos a expressão em função do coeficiente da terebentina. Se você fizer essa substituição aqui, colocar aqui, perceba que aqui vai virar 100 vezes o coeficiente do vidro. E aqui também vai ser o do vidro. E não é o que ele quer. Ele quer em função do coeficiente da terebentina. Então, nessa expressão aqui de cima, nós precisamos fazer uma mudança nela. Esse 100 que está multiplicando, eu vou passar para o lado de cá dividindo. E eu vou encontrar que o coeficiente da terebentina, dividido por 100, é igual ao coeficiente do vidro. Agora sim, essa expressão aqui, eu vou substituir aqui, ó, no coeficiente do vidro. Porque aí a nossa expressão vai ficar somente em função do coeficiente da terebentina. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui agora. Vai ficar variação do volume aparente é igual. Eu não sei nenhum dos volumes, gente. A UNB adora manipulação algébrica. O que é manipulação algébrica? Não tem valores. Ele quer que você coloque letras, variáveis. Ele quer que você misture variáveis com letras. Vai se acostumando com isso. Então vamos. V0 eu não sei. Coeficiente da terebentina eu não sei. Variação de temperatura eu não sei. Volume do recipiente eu não sei. No caso lá, nós sabemos que é o mesmo da terebentina, né? Porque o item, a questão falou que o recipiente está cheio de terebentina. Está lá no texto, nós podemos encontrar essa informação bem aqui. O recipiente está completamente preenchido por terebentina. Então, os volumes iniciais são iguais. Vezes, aqui vai ficar coeficiente da terebentina dividido por 100, vezes a variação de temperatura, que é a mesma para os dois. Então perceba que eu posso colocar em evidência muita coisa aqui para facilitar a minha vida. Se eu colocar em evidência, é uma das soluções, né? Talvez você não queira colocar em evidência. Não tem problema, você que manda. Eu vou colocar em evidência V0, coeficiente da terebentina, variação de temperatura. Bom, isso aqui tudo some, só que tem, quando sumiu ficou só 1 multiplicando na frente, menos, aqui vai ficar 1 dividido para 100. Pois bem, então isso aqui é a mesma coisa que V0, gama da terebentina, variação de temperatura, que é, vezes, o que é 1 sobre 100? 1 sobre 100 é a mesma coisa que 0,01. E 1 menos 0,01 vai dar 0,01.
0,99. Então, a variação de volume aparente é 0,99 vezes V0 gama delta T, o que é justamente o que o nosso item falou. Por isso o item 107 é um item certo.